Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma aula da IBD, lição número 7. E essa lição, ela tem sobre o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição número 7 da lição da Escola Dominical. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo, ele se encontra em Efésios capítulo 2, verso 14. E eu convido a você que está na sua casa a segurar a lição da revista Escola Dominical ou pegar a sua Bíblia para lermos. Também nós temos no site www.pecadorconfesso.com. Acesse lá e temos a revista na íntegra e os subsídios teológicos da Escola Dominical. O texto áureo ele diz: porque ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Texto áureo referindo-se em Efésios capítulo 2, verso 14. A leitura bíblica em classe, ele está em Efésios capítulo 2, verso 14 ao verso 19. Você que está com a Bíblia, vamos lá ler Efésios capítulo 2, verso 14 ao verso 19, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia nas ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Verso 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O objetivo geral da lição é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja. É o que nós encontramos em Mateus, logo no capítulo 16, versículo 18, onde Jesus Cristo, dizendo para Pedro, ele disse: olha, Pedro, a igreja é minha, e sobre esta pedra, sobre esta igreja, sobre essa pedra que é Cristo Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós encontramos esse texto em Mateus 16, 18, nós vemos Jesus Cristo revelando que a igreja tinha um dono, e esse dono era Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era o dono e ele é o dono da igreja. Porém, o que é igreja? A igreja somos nós, somos todos nós. Vem da palavra eclesia, vem do religare, religião, vem dos tirados para fora. Então, esta palavra igreja, ela vai muito além do que uma simples palavra de um templo, por exemplo, como as pessoas colocam como pejorativo, templos e templos, templos feitos com mão de homem. Mas a igreja em si somos cada um de nós, onde nós somos templo do Espírito Santo. Paulo revela na carta aos Coríntios, dizendo à igreja de Corinto, que nós somos templo do Espírito Santo proveniente de Deus, em Coríntios 6, que não somos de nós mesmos, mas fomos comprados por bom preço. Glorificamos, pois, a Deus em nosso corpo e nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós, como igreja,
Nós temos que retirar todas as coisas do mundo dentro de nós, porque nós somos igreja, pertencemos a Deus, somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem que habitar dentro de nós. O objetivo específico da lição, nós vamos aqui na primeira parte pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Já faz 3 lições que nós estamos estudando Efésios capítulo 2 e sabemos que essa lição bíblica da escola dominical, da CPAD, ela é pautada em Efésios. Na lição 5, nós vimos aí em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10, falando sobre os libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Quando nós somos libertos do pecado, nós temos uma nova vida em Cristo. É o que está escrito em Coríntios. Nós somos nova criatura. Coríntios 5,17. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E engraçado que tem muitas pessoas que não largaram as coisas velhas, né? Não deixaram de lado as coisas velhas, sempre voltam para as coisas velhas, mas a Bíblia diz: as coisas velhas se passaram. Não, mas só um pouquinho só, posso ir lá por exemplo, jovem, eu posso ir numa balada, posso evangelizar lá, né? Só um pouquinho, ou seja, cadê as coisas velhas que se passaram? Será que passou mesmo? Né? Vamos meditar nisso aí. E as pessoas que estavam com aquele vício alcoólico e não, só um pouquinho de bebida, não faz mal, mas ele já tem esse problema de vício. Como que ele vai combater esse pouquinho? Provando um pouquinho, daqui a pouco fica um pocão, né? E começa a se embriagar. Por quê? Porque não deixou as coisas velhas se passar. Então a lição 5 nós fala sobre libertos do pecado e uma nova criatura em Cristo, falando de Efésios capítulo 2, verso 1 e 10. A lição 6 falava sobre a condição dos gentios com Deus, referindo-se a Efésios capítulo 2, verso 11 e 12, ou seja, ele estava focado mais na circuncisão que as pessoas de Judá, os judeus, né, faziam para que participasse da linhagem real de Cristo, e os gentios não tinham essa prática. E ali na lição 6 ele explica direitinho que a circuncisão que nós devemos que fazer é dentro do nosso coração. E a lição 6 é Efésios capítulo 2, versos 11 e 12, e a lição 7, que é o nosso agora, que é Efésios capítulo 2, verso 14 ao verso 19, e fechamos um ciclo do Efésios capítulo 2, referindo-se o quê? A libertos do pecado, sobre os gentios, e agora nós vamos aprender sobre Cristo, a nossa reconciliação. A introdução da lição, ela diz que nós analisamos o antigo quadro de Desolador, né, acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu. E ali nós encontramos o quê? Um significado de mudança na sequência do capítulo 2, no versículo 13, onde Paulo, ele na expressão adversativa, mas agora indica o quê? Algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo realizou, aonde está escrito no versículo 13: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, na presente lição, nós estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Uma coisa que nós devemos frisar aqui é que William Buckley, quando ele escreveu sobre os estudos aos Efésios, logo na página 63, ele é claro, ele diz assim que o mundo antigo tinha as suas barreiras e cercas. O judeu odiava e considerava odiado e desprezado por Deus o não judeu. Grego agrupava os bárbaros
entre as bestas e pensava que a guerra sem quartel contra eles estava na mesma natureza das coisas. Hoje em dia existe ainda esta cortina de ferro, barreiras alfandegárias e divisões entre nações, classes, raças e igrejas. Numa sociedade sem Cristo não pode haver senão barreiras e muro divisórios. Um certo filósofo ele um dia escreveu: você quer fazer uma amizade? Não construa barreiras, mas construa pontes. A ponte ela elimina toda inimizade. Uma ponte, na verdade, é um contrato, onde você vai construir essa ponte para atingir uma outra terra longínqua. E aqui na introdução ele é bem claro que nós vamos estudar sobre os desdobramentos dessa mudança que teve entre o povo judeu e o povo gentil. A expressão de Efésios capítulo 2, verso 13, que diz mais agora, faz paralelo praticamente com mais Deus, do capítulo 2, verso 4. Porque os ambos os textos eles falam sobre a grandiosa intervenção de Deus em favor dos perdidos. Deus teve que intervir na vida do perdido para que ele entrasse em comunhão com Deus. Aí você me fala, mas como evangelista Hubner, Deus interveio na vida de cada um. Você é prova disso. Você era inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo, das coisas do mundo, se torna inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus se faz inimigo do mundo. Não tem como andar em dois lugares, né? Dizem que a palavra Raimundo, desculpa alguém se pode ser chamado assim, eles falam assim, normalmente num adágio de crentes jovens, que Raimundo é o quê? Um pé na igreja e outro no mundo, ou seja, não tem uma divisão, não sabe separar, né? E na hora que nós encontramos a Bíblia, nós vemos que existe essa divisão, né? A Bíblia fala: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Não tem como servir a Deus se a sua conduta mostra ao contrário, mostra algo que não condiz com Deus. As pessoas podem olhar você e falar: mas aquele diz que é crente, mas pela atitude dele não condiz com a vida de crente, de cristão. Então nós temos que dar esse testemunho. E a palavra-chave deste capítulo 2 é qual? É a inimizade. Vamos escrever aqui, inimizade, eu vou escrever até de vermelho. Inimizade. Essa é a palavra-chave do capítulo 2 de Efésios, a inimizade. Mesmo que nós estudamos do versículo 14 ao versículo 19. Existia uma inimizade entre os judeus e entre os gentios, entre os pecadores e Deus. A Bíblia diz o que? Em Isaías 59:1, se não me engano, o que ele diz? Ele diz que os olhos de Deus, os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possam ouvir, e nem seus olhos fechados para que não possam ver, mas antes o pecado faz separação entre Deus e o homem. É o pecado que faz separação. Aí você me diz: como que eu posso largar este pecado? Ora, conhecendo a Cristo Jesus, Ele dá o poder para cada um de nós escolhermos e fazermos com que ficamos firmes em Deus, para que nós não venhamos pecar, porque o Espírito Santo vem dentro de nós e diz assim: ó, não faz aquilo não, é pecado. Não faz aquilo outro não, é pecado. Então o Espírito Santo ele habita em nós e ele nos avisa que é pecado, que é errado falar mentira, que é errado falar palavrão, que é errado roubar, que é errado diz que me disse, que é errado você fazer mal para o próximo, que é errado você fazer uma macumba de oração. Tem gente que faz até macumba de oração, entendeu?
fica orando para maldizer a pessoa, querendo o mal da pessoa, sendo que é uma pessoa assim, nunca foi cristão de verdade, nunca serviu a Cristo, nunca foi um filho de Deus. Então, para sermos filhos de Deus, temos que largar essas coisas que deixam a nossa vida mais escura e partimos para a luz, que é Cristo Jesus. Você que está assistindo a esse vídeo, a aula da EBD online, ao vivo, compartilhe no seu grupo, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, para que muitas pessoas também possam aprender um pouco da lição da escola dominical e participem. Estou online aqui também, glória a Deus, e estou vendo muitas pessoas online, Daniel Pierre, Pai do Senhor, prazer, tem um canal muito bom no YouTube, a irmã Sueli, que benção, a irmã Nícia, a pastora Nícia, a irmã Beth, a Edileuza, Silvia Lopes, presbítero Davidson, um prazer vocês estarem online assistindo a aula da EBD. Então, tudo isso que nós falamos, o capítulo 2 de Efésios, ele foca na inimizade. Inimizade de quem? Ora, nós encontramos na parte 1 da lição, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, existem duas pessoas aqui que a palavra de Efésios capítulo 12, verso 14 ao 19 diz que são os judeus e os gentios. O que são os judeus? Os judeus são da tribo de Judá, são de Jerusalém, são os israelitas, e esses judeus aqui, eles tinham por ordenança bíblica seguir as 613 leis que estavam no Pentateuco. Essas 613 leis que estavam no Pentateuco, os judeus eram obrigados a seguir no tempo que? Da dispensação da lei. A Bíblia fala sobre 7 dispensações. E das 7 dispensações, da inocência, da consciência, do governo humano, tem a dispensação da lei, que é a 5ª dispensação. E depois da dispensação da lei, veio a dispensação da graça, após a morte vicária de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui na parte dos gentios, na dispensação da graça, né? E isso aí era pregado por Paulo, a dispensação da graça. Que graça é essa? Efésios capítulo 2, verso 8, você vai encontrar aí um texto, um versículo muito lindo, que é: pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha bem, o versículo fala de graça sois salvos? Não, custou um preço, ele fala pela graça. Então essa graça aí é uma pessoa, essa graça aí, com G maiúsculo, é alguém. Então pela graça, por alguém, você foi salvo, eu fui salvo, por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem do homem, é dom de Deus. E o versículo continua: não vem do homem para que o homem se glorie. Então qualquer coisa que nós formos fazer para aceitar a Cristo, para se entregar a Cristo, se não tivermos fé dado por Deus, não seremos salvos pela graça. Então existe uma sequência da salvação, onde nós temos a doutrina da regeneração. Você foi regenerado, doutrina da regeneração. Vamos lá, doutrina da regeneração. Temos depois a doutrina
da justificação, temos também, tudo isso aqui é estudo, para vocês entenderem, doutrina da regeneração, da justificação, da salvação. E mais outras doutrinas, e no caso a doutrina dessa lição é a doutrina da reconciliação. Todas essas doutrinas bíblicas, elas têm um processo no momento que você entrega a sua vida a Cristo. Você levantando a sua mão a Cristo, se entregando a Jesus Cristo, ele convida você para uma nova aliança. E essa nova aliança, ela vem através da regeneração, ou seja, você se torna um novo homem, da justificação, da salvação, da reconciliação, tudo isso por meio de Jesus Cristo e da fé que você tem em Deus. A fé é importantíssima. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando você pega um livro chamado A Quarta Dimensão, do David Paul Yochon, esse livro, A Quarta Dimensão, ele diz sobre a fé. Ele diz de uma forma tão clara que ele diz assim, simplesmente para você ter fé, você tem que imaginar que você já tem sem mesmo ter. Um dia ele pediu uma bicicleta para Deus, e ele orava todo dia: Senhor, quero uma bicicleta. Isso diz no livro da Quarta Dimensão, do David Yochon. Quero uma bicicleta. E a bicicleta não vinha. Então ele entendeu o mistério da fé em Deus e falou assim: Senhor, eu quero uma bicicleta da cor tal, da marca Monarca, que tenha bagageiro tal, que tenha um sininho, que tenha uma luz para que eu possa andar à noite, que tenha tudo isso. Ele começou a detalhar, aí começou a acrescentar, a ter fé, porque a Bíblia fala assim: ore para Deus para que acrescente a fé. A fé pode aumentar de cada um. Ela é do tamanho do grão de mostarda, disse Jesus, mas ela pode mover uma montanha de um lado para o outro. Ela pode mover uma montanha. Então imagine, olha o tamanho da fé, do tamanho da mostarda, para ter um poder imenso. E essa fé que Paulo Yochon ele diz no Quarta Dimensão, onde ele orou especificamente para a bicicleta Monarca, com marca, com bagageiro, com tudo, em uma semana, diz o livro, ele recebeu essa bicicleta na sua casa, ele recebeu e usou ela para as missões, para a evangelização. Então imagine, um simples pedido não é apenas um simples pedido, se não for um pedido detalhado. Tem que detalhar esse pedido para Deus, tem que saber que pedido você está fazendo no momento que você está orando. Você vai falar: Senhor, eu quero uma cura, Senhor, eu quero uma cura. Mas cura de quê? É uma cura espiritual? Ou é uma cura material, uma cura física? Ou é uma cura de um parente? Ou é uma cura sentimental, da alma? Que cura é essa que você está orando a Deus? Seja específico. Senhor, eu quero uma cura porque minha perna está doendo e eu estou sentindo dores quando eu ando, as articulações, entra nas minhas veias, entra nas minhas artérias e faz essa cura. Ou seja, você está especificando na oração. Muitas pessoas não sabem orar como convém, diz a Bíblia Sagrada, mas o Espírito do Senhor ora ou intercede por você com gemidos inexprimíveis. Às vezes não temos palavra para orar, temos apenas gemidos, lágrimas, mas o Espírito do Senhor encarrega para interpretar isso para Deus. Mas na próxima vez que você orar, seja mais específico. Senhor, abençoa o pastor da minha igreja. Mas que pastor?
fala o nome dele, pastor João Marquete, a sua esposa, pastor Eunice, seus filhos. Seja mais específico na oração. Você vai ver que essa parte da fé aqui, ela vai funcionar. E vai funcionar muito bem. Na parte 1, fala sobre a parede da separação entre os homens. Tenho apenas 25 minutos aqui, não dá para ir? Ele fala assim: trata-se de uma analogia com as muralhas de templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso e judaico. Entre o santuário, o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Em Atos capítulo 21, verso 28 a 30, fala sobre este episódio. E logo no versículo de Atos capítulo 18, versículo 18, nós encontramos Paulo mencionando sobre essa situação. E aqui nós vemos o quê? Que ele foi acusado, Paulo foi acusado pelos judeus radicais. Existem vários tipos de classe de judeu: ortodoxo, judeu tradicional. Os judeus radicais acusaram Paulo de profanar o templo. Por quê? Porque levou um homem chamado Trófimo, para conhecer o templo. E por isso que Paulo ele foi julgado, lá em Atos 21, verso 28 a 30. E ele falou: não, é necessário que seja derrubado essa separação. E o interessante é que no átrio, no átrio do templo, existia várias separações. No átrio do templo existia várias separações. Primeiro tinha a separação dos gentios, depois tinha das mulheres, depois tinha a separação dos israelitas, depois sacerdotes, e finalmente chegaria o próprio santuário. Então, para você entender bem, no templo do Senhor, imagine que aqui é o templo, aqui as colunas. No templo do Senhor existia uma cerca, aonde existia as separações. Os gentios ele podia chegar só em uma parte, próximo do templo. As mulheres elas poderiam chegar um pouquinho mais longe, mais perto do templo, As mulheres dos israelitas. Os israelitas poderiam chegar um pouco mais perto, Poderia levar o sacrifício até o pátio, Depois os sacerdotes pegavam esse sacrifício, cortavam para sacrificar, e depois existia o santuário, aonde tem o santo e o santo dos santos, aonde só o sumo sacerdote poderia entrar no santo dos santos. Esse sumo sacerdote entrando no santo dos santos, uma vez por ano, que poderia levar os pedidos a Deus dos pecados de Israel. Caso você queira fazer uma pergunta, eu estou online aqui também, eu consigo visualizar as perguntas que vocês poderão fazer para mim, caso você não tenha entendido. Então, William Buckley, ele começa a falar no livro de Efésios, logo na página 61, que os gentios só podiam entrar no primeiro átrio entre este e o das mulheres. Havia um muro
ou antes uma espécie de gradeado de mármore, belamente trabalhado, no qual em intervalos havia lápises, nas quais se advertia que se um gentio passasse mais além, se fazia passível de morte imediata. Existia uma pedra, um lápis de 3 côvagos, escrito sobre as condenações se ele entrasse já no pátio, perto do templo, perto do sacrifício. Que lápis é esse do pátio? Olha aqui. Não sei se você está... Essa aqui é a Bíblia de Estudo Arqueológica, e logo na parte de Efésios fala sobre esse lápis, essa pedra. Ela era dessa maneira aqui. Você olhando aqui, você vai encontrar os hieroglíficos aqui grifado, né? Alguns dizem que esse hieroglífico grifado aqui era em grego e em latim, para todos entenderem, porque na época já estava atualizado, na época de Paulo. Poderia ser aramaico, mas eles colocaram numa linguagem que todos entendessem. Se você não sabe a lição, a história bíblica do Novo Testamento, ele passa num período que a dominância da língua era a língua grega. Então, o Novo Testamento ele foi escrito praticamente em grego. Praticamente todos os livros, ou quase todos os livros, foram escritos em grego, certo? Algumas exceções e alguns trechos bíblicos que nós encontramos em hebraico e aramaico, mas ele praticamente foi escrito em grego. É diferente do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. E essa pedra, ela fazia divisão e avisava aos desavisados gentios, dizendo: não entre porque é passível de morte. Então imagine a inimizade que tinha entre os judeus e os gentios daquela época. Imagine. O Barclay ainda cita Flávio José das Guerras aos Judeus, do livro As Guerras aos Judeus, logo na página 552, ele fala que Flávio José escreveu assim: ao passar por este primeiro claustro, ao segundo átrio do templo, havia ali uma divisão feita de pedra em todo o redor. E olha que Flávio José ele morou naquela época, ele era um historiador que morou naquela época. Ele fala assim: cuja altura era de 3 côvagos. Sua construção era muito elegante. Em cima se encontravam pilares equidistantes, nos quais se declarava a lei da purificação, alguns em caracteres gregos e outras em latinos, com a finalidade de que nenhum estranho ingressasse no santuário. É o que eu falei para você. Alguns daquelas lápis, que é o que está escrito aqui, que está, como eu mostrei para você, na parte da Bíblia de Estudo Arqueológico, ela é escrita em latim e outras em grego, para que nenhum gentil não tenha o privilégio de não ler. Então eles, deparando-se com essa lápis, eles iam ler para ver a advertência. Eu vou ainda além. O evangelista, o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz no seu livro Efésios, Igreja Nova Gloriosa, a Noiva Gloriosa de Cristo, ele fala assim: Hernandes Dias Lopes, durante séculos os judeus foram diferentes dos gentios, na religião, na indumentária, na dieta alimentar e nas leis. E ele ainda diz assim, Pedro resistiu ao projeto de Deus de incluir os gentios em sua agenda evangelística. Encontramos em Atos capítulo 10. Ele não queria de jeito nenhum que os gentios fossem salvos. Aí os judeus crentes repreenderam Pedro, olha bem, por ter entrado na casa de um gentio para evangelizá-lo, em Atos capítulo 11. Depois precisou haver uma conferência de líderes da igreja em Jerusalém para discutir o lugar dos gentios e da igreja, Atos capítulo 15. Então você vai encontrar essas passagens de Pedro. Pedro em Atos 10, Atos 11 e Atos 15. Atos capítulo 10, Atos capítulo 11 e Atos capítulo 15. Atos 10, Pedro rejeitava os gentios. Atos 11, Pedro visitou o gentio. E Atos 15, houve um concílio para aceitar os gentios.
Então houve um processo para que os judeus entendessem que foi derrubada a parede da separação na parte 2 da lição da escola dominical. Foi derrubada essa parede. Então nós encontramos em Efésios capítulo 2, verso 14, parte B, o quê? Que a parede da separação que estava no meio, ela foi o quê? Derribada. Não existia mais essa separação. E derrubada por quem? Pelo sangue de Cristo Jesus na cruz. Hebreus capítulo 10, verso 19. Então nós encontramos tudo isso aí e se tornamos o quê? Em Cristo, a reconciliação que houve, tornamos embaixadores de Deus. Na parte 3 ele fala sobre a compreensão do conceito que repousa na visão tripartida da lei mosaica. Que visão é essa tripartida da lei mosaica? É a visão moral, a cerimonial e a civil. Essas três esferas das mesmas leis. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, como se comportar. A lei moral permanece em vigor até agora, porque a sua conduta é o jeito dele viver, né? E a lei civil, a moral e a cerimonial, ela é citada como a circuncisão, os sacrifícios, as comidas e bebidas, os dias de festas, a lua nova e sábados. Era uma discussão geral naquela época. Os judeus discutiam até entre si sobre como fazer essa cerimônia e qual que é o dia para obedecer ou não. Mas em Colossenses, Paulo deixa bem claro no capítulo 2, verso 11 ao 16, que nós não podemos ligar muito para esses rituais, para essas cerimônias, porque estamos na época da graça, da dispensação da graça, e não da dispensação da lei. Bom, vamos andar um pouco mais. Da parte 1, no tópico, subtópico 4, ele fala sobre a revogação da lei dos mandamentos. E ele fala bem claro aqui: a eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Jesus, ele não veio para abolir a lei, não. Ele veio praticamente para ensinar a forma mais correta de obedecer à lei. Nós encontramos os mandamentos de Cristo, 2. E quais são os mandamentos? Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Obedecendo esses dois mandamentos que Jesus Cristo deixou simplificado entre os 10, obedecendo esses dois mandamentos, nós estamos obedecendo os 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo, ou seja, honrar pai e mãe, amar a amizade do próximo. Mas não tem como você amar o próximo se você não ama a si mesmo. Nós temos que amar a si mesmo para depois amar o próximo. Então aqui nós encontramos, a Bíblia fala, logo em Romanos capítulo 5, verso 2, está escrito aqui, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que maravilha, né? Em Hebreus capítulo 7, verso 27, diz assim, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, e ele fez isso de uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Antigamente, os sumos sacerdotes ofereciam sacrifício dia após dia, mas Jesus Cristo, como Cordeiro Pascual, como sumo sacerdote, ele se ofereceu, dando a própria vida, uma vez,
olha bem, uma vez, Hebreus 7:27, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 7:27. Isso explica o quê? Explica o porquê você não precisa se batizar nas águas 2, 3, 4, 5 vezes. O batismo nas águas, ele simboliza o quê? Simboliza que você é uma nova criatura, você está testemunhando ao mundo que Cristo agora vive em você. Aí você batiza 2, 3, 4, 5 vezes, o que você está fazendo? Você está sacrificando Cristo mais de uma vez, sacrificando o sacrifício de Cristo, né? Sacrifício. Ele não se torna eficaz na sua vida, porque você não está dando importância a esse sacrifício. E Hebreus capítulo 6, ele é bem claro, quando ele diz sobre essa parte do sacrifício. Nós pegamos bem a parte final, e nós entendemos que o sacrifício de Cristo, ele tem um significado pontual. Ele morreu para cada um de nós, e porque ele tem morrido por cada um de nós, por todos, né? Em si mesmo ofereceu, não é necessário ele morrer 2, 3, 4, 5 vezes. Não é necessário ele morrer várias vezes para você se entregar a Cristo ou ter a salvação de Cristo. Não é necessário. E nós encontramos o que? Aqui em Hebreus, estou lendo aqui a parte bíblica, vou até abrir aqui para vocês. Hebreus capítulo 6, do verso 1 a seguir, ele é bem claro, ele dizendo assim, pegar a versão corrigida, ele diz, no verso 1, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, e a doutrina dos batismos, e da imposição de mão e da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, e isso faremos se Deus permitir. Nós não podemos lançar de novo um fundamento, sendo que já foi lançado por Deus este fundamento. Foi lançado por Deus. E aí nós encontramos o quê? Nós encontramos um texto longo, desse capítulo 6 de Hebreus, onde fala das pessoas em Cristo e das pessoas que estão longe de Cristo, aonde, olha bem, ele fala aqui no verso 6, e recaíram e sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quando a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. É você crucificar a Deus várias vezes. Por isso que o sacrifício de Cristo não é várias vezes. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todos nós. Eu espero que você tenha aprendido essa parte da lição. Vamos lá. A parte 2 fala, eu tenho 8 minutos para terminar, fala, pela paz de Cristo fez um novo homem. Então na parte 2 da lição bíblica, no subtópico, ele fala o conceito bíblico da paz, ele fala Cristo é o motivo da nossa paz, e ele fala sobre a nova humanidade formada pela paz. Que paz é essa? A palavra paz, ela refere-se ao hebraico, a palavra hebraica shalom. Shalom, ela escreve assim, shalom. E essa palavra shalom, paz, ela foi introduzida literalmente para que todos venham se cumprimentar desejando a paz. Era um anúncio de boas novas. Então eles fizeram isso para trazer essa conotação de desejar a paz para cada um de nós. E esse conceito paz, ele tornou a saudação de Jesus aos discípulos depois da ressurreição. Em João capítulo 20, verso 19 ao verso 26. João 20, 19, João capítulo 20, verso 19 ao verso 26, você vai encontrar um versículo bíblico aonde Jesus Cristo introduz
a saudação de paz para cada um dos discípulos. O que ele fala em João, capítulo 20, verso 19 ao 26? Ele começa a falar: paz seja convosco. Paz seja convosco. Olha bem, ele já tinha atravessado uma parede que tinha ressuscitado. Aí ele chega nos discípulos e fala: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E está escrito o texto: e tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ué, mas eles falaram em línguas estranhas, evangelista Obreiro? Não. Naquele momento eles não falaram em línguas estranhas. Naquele momento eles estavam realmente recebendo o Espírito Santo da salvação. Quando você aceita Jesus Cristo, você se entrega a Jesus Cristo, a primeira coisa que vem dentro da sua vida, depois da lavagem espiritual pelo sangue de Cristo, é o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo, mas não é necessário falar em línguas, não. Línguas é apenas uma evidência de você ser cheio, como está escrito em Atos capítulo 2. Mas aqui em João 20, aconteceu antes de Atos 2, e eles receberam o Espírito. Mas primeiro ele teve a lição de Jesus, como se Jesus dissesse: quando você encontrar alguém, saudai com a paz de Deus, com a paz do Senhor, com a paz de Cristo. Porque ele chegou saudando: paz seja convosco. Olha que maravilha, nós dormimos, encostar a nossa cabeça no travesseiro, dormimos em paz, porque a paz de Cristo reina em nossa vida, e ela é maior do que a paz que o mundo oferece. Uma paz ilusória, de guerras e contendas e dissensões. Uma paz que o anticristo irá oferecer. 3 anos e meio de paz, para depois 3 anos e meio de guerra. É essa paz que o mundo oferece, é uma paz pecaminosa, mas a paz de Cristo é uma paz pura, é uma paz que glorifica o Pai, afasta o temor, como está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 7, e traz a maior realidade do Messias em nossa vida, como está escrito em Romanos capítulo 14, verso 17, Romanos 5, 1, Romanos 1, 7. Esse motivo que Cristo trouxe, que é a paz, que aponta uma conotação mais profunda, que é a comunhão espiritual entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, entre o homem e Cristo, Cristo e o homem. E assim nós fomos uma nova humanidade formada pela paz. Faltaria-me tempo para explicar cada um desses termos aqui, tá? Então eu vou para a parte 3 do subtópico, que é: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. A lição fala, a parte 3, o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então aqui nós encontramos os fatores: Deus e o homem gentil e o homem judeu. Lembrando que os judeus, eles têm várias particularidades entre eles, tá? Existem os fariseus, que não deixam de ser judeu, mas são fariseus. Existem os assênios, existem outros termos de outras religiões derivados dos judeus. Então aqui nós encontramos o quê? Olha bem, olha que maravilha, né? A comunhão entre Deus e os homens, e lógico que essa comunhão foi feita pelo quê? Pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Tem um versículo que eu cito sempre, e eu amo esse versículo, é 1 João, e eu vou escrever
de caneta azul, aqui, 1 João, capítulo 1, verso 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. O que está escrito? Se andarmos em Cristo, ou se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se não fosse o sangue de vicário na cruz do Calvário, nós não teríamos acesso a Deus, e a barreira da separação não teria caído, a cortina do templo não teria se rasgado, mas por causa do sangue da cruz do Calvário, aí aconteceu a comunhão entre Deus e o homem, homem e Deus, homem e Deus, Deus e o homem, Deus e o homem, homem e Deus. Aleluia. Então vamos lá. No subtópico da terceira parte fala: Cristo se fez maldição por nós, porque a cruz era vista como maldição. Parte subtópico 2: reconciliados pela cruz de Cristo, porque Ele é a nossa paz. E subtópico 3: reconciliados na cruz em um corpo. Olha que mistério do céu aí. Em um corpo. A Bíblia fala assim, ó: grande é o mistério entre Cristo e a noiva. Nós somos o corpo de Cristo, aonde Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo. Tem crente que é um pezinho, tem crente que é o outro pezinho. Significa, o crente de pé é o quê? É o crente da evangelização, é o que está evangelizando, apregoando boas novas. A Bíblia fala em Salmos 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, os pés da evangelização. Tem um crente que é mão. O que significa mão? É o que faz boas obras. Nós temos assistência social aqui no Jardim Leocádia, e a assistência social do Jardim Leocádia sempre tem trabalhado para ajudar as famílias que estão necessitadas, famintas. Por isso que você estiver em casa, traga aí um alimento não perecível, traga uma comida aqui. Nós estamos abertos aqui nos sábados e nas quarta-feiras, sempre uma pessoa especial aqui, protegida, para que venha atender, para receber os mantimentos, os alimentos. Tem pessoas o quê? Que é o pescoço de Cristo. Quem que é o pescoço de Cristo? Ou seja, você está com mentalidade em Cristo, mas faz tudo o que Cristo faz. A cabeça de Cristo pensa em fazer a obra do Senhor de bom zelo e santificação. Você que é o pescoço, você segue a cabeça. Você está sustentando a cabeça e segue a cabeça para lá e para cá. Então você faz o que Deus manda você fazer. É um verdadeiro obediente. Obedecer a palavra do Senhor, o fim do mandamento que Salomão escreveu em Eclesiastes. O fim é obedecer o mandamento de Deus e fazer conforme Deus quer. Esse é o fim. Então nós temos reconciliado com Cristo. E essa reconciliação, o que ela fez? Ela quebrou essa barreira entre os judeus e os gentios, e quebrou a barreira entre Deus e o povo. Quebrou essa barreira. Então assim nós entendemos que a lição da Escola Bíblica Dominical, ela termina com uma conclusão dizendo: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz, em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. É assim que nós aprendemos. A igreja, ela não foi simplesmente invenção humana, ela não foi ideia ideológica de algum filósofo, de alguma pessoa estudada, um historiador, não. A igreja, ela veio desde os primórdios. Deus, já antes da fundação do mundo, tinha a ideia da igreja, e a igreja foi fundada, foi fundamentada por Deus. Por isso que foi aconselhado para Pedro em Mateus 16, 18: Pedro, sobre essa pedra, que significa Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu espero que você tenha aprendido bastante da escola dominical, aprendido bastante sobre essa lição. Aqui fala sobre o extremismo judaico que fez Paulo. É uma pergunta, né? As 5 perguntas da lição falam assim: cite as 3 esferas da lei mosaica: lei moral, lei cerimonial, lei civil. Qual é a conotação da expressão Cristo é a nossa paz? Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas autor da paz, mas é literalmente a nossa paz. Isaías fala: príncipe da paz. É um dos nomes do Senhor, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que é a cruz? Era para os judeus e gentios. A cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. E a última pergunta: qual foi o propósito de Cristo, reforçado pelo apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, em Deus, em um corpo. Que Deus abençoe a sua vida. Continue online conosco, para que você seja abençoado cada dia mais, em nome de Jesus. E espero que você tenha aprendido a lição da revista Escola Dominical. Preciso terminar, porque daqui a pouco vai ter a lição dos jovens, dado pelo professor Felipe. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor a todos vocês. Amém? Vamos fazer uma oração. Que o Senhor Deus, Pai eterno de glória, venha abençoar a todos que estavam ouvindo esta lição da Escola Dominical. Abençoa a família, ó Pai, que estão em quarentena. Tome na tua vida, ó Pai, Senhor, a cada um, ó Pai. Tome, Senhor Deus, a vida de cada um para a sua obra, para o seu fazer, para o seu operar. Cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Salva essas vidas, que elas venham ter uma reconciliação com Cristo magistral. E não só com Cristo, mas uma reconciliação com todos que estão ao redor. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Amém, Jesus. Próximo domingo, Escola Dominical, no mesmo horário, às 9h30 da manhã, já estaremos online na página do Jardim Leocádia. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém?